Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 14 de maio de 2025. Ex-mulher de Bill Gates usou essa única palavra para descrever seu divórcio com o bilionário, que ocorreu após traições. Parte 1. Bill Gates e Melinda Gates chocaram o mundo em 2021, quando anunciaram o divórcio após mais de 25 anos de casamento. Depois de um longo período em silêncio, ela parece disposta a abrir o jogo sobre o que aconteceu. Em recente entrevista exclusiva à revista People, a ex-esposa do famoso bilionário americano usou uma palavra para descrever o processo de divórcio: extenuante. E para quem quer saber mais do que um simples adjetivo, Melinda prepara o lançamento do livro The Next Day, que chega às livrarias do mundo todo no próximo dia 15. A cientista de computação admite que o fim do casamento continua doloroso até hoje e deve falar de forma bem honesta sobre o assunto na obra. Era importante para mim ser real. Espero que possa ser útil para outra pessoa, disse ela. Melinda afirma que seu casamento teve períodos difíceis, como acontece com qualquer outro casal. No entanto, a situação ficou insustentável por volta de 2019, quando ela passou a ter crises de pânico constantes. Foi nesse contexto que começaram as discussões sobre o comportamento do ex-marido. Bill reconheceu publicamente que nem sempre foi fiel a mim, diz ela em seu livro, cujos primeiros trechos foram divulgados pela People. A filantropa disse que finalmente percebeu que seu casamento havia acabado quando teve um sonho em que estava com o marido e os 3 filhos na beira de um penhasco, enquanto caía no vazio. Por mais dramático que pareça, eu sabia, naquele momento, que teria que tomar uma decisão e que teria que fazê-la sozinha, diz Melinda. A separação do casal foi anunciada publicamente em abril de 2021, cerca de 1 ano e 2 meses depois de Melinda tomar a decisão. Depois de muita reflexão e muito trabalho em nosso relacionamento, tomamos a decisão de encerrar nosso casamento. Criamos 3 filhos incríveis e construímos uma fundação que funciona em todo o mundo para permitir que todas as pessoas tenham vidas saudáveis e produtivas, diz o comunicado conjunto. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec cutina sobre o casamento nas questões 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de 2 seres? É um progresso na marcha da humanidade. 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. A união livre e fortuita dos sexos é o estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, o retorno à infância da humanidade, e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. 697. Está na lei da natureza, ou somente na lei humana, a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, é citado que a única lei divina que deve ser perpetuada no casamento é a lei do amor, como em todas as uniões de seres vivos. O intuito é que os espíritos se unam, não apenas por laços da carne, mas também por laços da alma. Dessa forma, a afeição mútua dos cônjuges se estende aos filhos, para que ambos, juntos, ao invés de apenas um, ame-os e faça-os progredir moralmente. O que não raro acontece é a união de 2 seres que buscam a satisfação do orgulho, da vaidade, da cupidez,
de interesses materiais acima dos interesses do coração e do espírito, que culminam em relações infelizes e perpetuam a separação amorosa entre si. O divórcio ocorrendo pouco a pouco até que os parceiros percebam. No entanto, nem sempre a infelicidade do casamento é porque a intenção dos dois seres foi de escolha material e, por isso, ocorreu a separação. Como já foi dito anteriormente, a escolha da família é feita antes da reencarnação. Ou seja, existe um propósito para qualquer união e desunião. Já a traição, ou adultério como chamado no Evangelho segundo o Espiritismo, é apenas uma consequência da transgressão da lei divina de um casamento, a do amor. Se houve traição, não havia afeto recíproco, traindo a lei de amor proposta por Jesus em nossas relações. Por isso, ocorre a separação, o divórcio e os sentimentos negativos que a traição proporciona. Não bastando as dificuldades da separação entre si. Esta foi a crônica do amanhecer de 14 de maio de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.